povo, o Tite será o novo treinador da equipe do Cruzeiro. E se eu falo Tite, não tem como desassociar. Hoje a gente brigou muito lá na rádio, eu e meu amigo e irmão Valu. É porque não dá para desassociar, Valu. Então, nós separamos 2 recados que o Gabigol deu ao Tite. Um com a camisa do Cruzeiro, outro pelo Flamengo. Vamos conferir. Mas ele fez uma ressalva para nós. Se fosse para vir um técnico aí, só que não viria, não. Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Aí, ó. É verdade! Precisa falar mais? Agora, se tiver aquela... Como que era? A camisa das pazes, a camisa da amizade que mãe coloca em 2 crianças que brigam. Coloca assim, né? Se colocar os 2 juntinhos, minha mãe esfregava o nariz. Pegava os 2 irmãos, né? Eu e meu outro irmão, e dava uma esfregada no nariz quando brigava. Tem algumas formas de fazer as pazes, né? Agora, Elton, não acredito, não. Acho que não vai dar pro Gabigol. Acho que não vai dar pro Gabigol. Temos um áudio aí. Dá para usar aí o áudio? Ó, eu vou explicar o áudio. Foi uma entrevista, calma, eu vou explicar. Calma. Vai surgir um áudio agora, que vai ser do Gabigol, dando uma entrevista após o título da Copa do Brasil no ano passado, para cima do Atlético, lá na Arena MRV. Foi uma entrevista dada ao Sport TV ao fim da partida. Então, escutem. Tinha um treinador que não me respeitava como jogador. Claro que durante esses momentos eu nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar, sempre tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma. É claro que quando o Felipe chegou, ele sabia que eu estava treinando, porque ele sempre acompanhava, a gente sempre conversava. Preciso dizer mais? Thiago Fernandes, preciso dizer mais sobre o Tite entrar nessa porta e vai entrar. A porta tá aqui, ó. Isso aqui é a toca, tá, gente? Toca da raposa, a porta tá aqui. O Tite fez assim, ó. Tô achando que o Gabigol faz assim na outra. Tchau. Fui. Pelo menos é o Elton. Facilitou demais, Eltinho. Facilitou demais pro Tite. E aí o Tite não precisa nem correr atrás das entrevistas. Basta ele pegar essa edição de hoje dos Donos da Bola, ele entrega pro Pedrinho e fala assim, não tem condição. E, cara, de fato, não tem condição. O Gabriel não... Primeiro, a minha opinião, independentemente da chegada ou não do Tite, para mim o Gabriel não pode mais vestir a camisa do Cruzeiro. O que ele fez no domingo, para mim, é imperdoável. Ele tem que deixar o clube. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto facilita muito pro Tite essa saída do Gabriel. Porque Tite, nunca falou a respeito disso. Mas o Gabriel deu entrevistas, fez gracinha lá no título do Flamengo, sempre achincalhando o cara. Então fica muito fácil pro Tite falar, pô, eu até gostaria de trabalhar com ele, mas o cara não gosta de mim, o cara não quer trabalhar comigo. Então, nesse momento, de verdade, o Cruzeiro já tem que pensar uma forma de se livrar do Gabriel, e eu acho que a diretoria do Cruzeiro, competente que tem sido nessa temporada, ela já está pensando qual é a melhor forma. Ô, Thiago, eu tenho uma opinião que é o seguinte, a saída do Gabigol, na minha opinião, não tem nada a ver com a chegada do Tite. Sim, eu acho que o Gabigol ele já sairia. O Gabigol por causa do pênalti, Diogo? Não por causa do pênalti. Ele já sairia do Cruzeiro. Né? Pela temporada? Não, pela insatisfação de não jogar. Assim, eu tenho minhas críticas pro Gabigol e eu falo de verdade. Igual quando a gente viu ali o Gabigol brincando com o Pedrinho quando ele chegou, cara, ele chegou do Cruzeiro com uma expectativa. Era muito fácil ele se tornar um grande ídolo do Cruzeiro, porque ele já chega com um peso muito grande, com um nome muito grande, e infelizmente não deu certo, né? O momento foi do Gabigol. Eu torci muito, cara, pro Gabigol dar certo no Cruzeiro. Né? O pessoal até nessa reta final, pô, você passa pano. Não, cara, eu queria que ele vingasse a camisa do Cruzeiro, mas infelizmente não aconteceu. Uma coisa eu achei legal foi o fato de em nenhum momento ele trazer nenhum tipo de problema externo, nem que a gente ficou sabendo de alguma coisa ali, né, interna, mesmo que ele estivesse, né, insatisfeito de não jogar, de não estar tendo oportunidades. Mas não acho que a saída dele tenha relação com o Tite, ele já não ficaria no Cruzeiro mesmo, né?
Pelo que aconteceu na temporada. Então você acha que tem 3 pontos na história, né? Vamos lá. A temporada dele, ele demonstrava a insatisfação de estar ficando no banco, já poderia ser um ponto. Mas não era uma insatisfação externada, né? Não era externada, mas era uma insatisfação, sim. Eu posso mais. E que ele não está errado, eu vou falar. E ele não está errado. Sim. Só que o problema é que quando ele teve as oportunidades, ele não mostrou. Principalmente na reta final. Sim. Tanto que tentaram mudar ele de posição durante o ano, né? Colocaram ele como 10, o Thiago até muitas vezes defendeu ele no lugar do Matheus Pereira para poder jogar ali. Thiago realmente falou isso. Não, Não, mas no início do ano era plausível. Não, você não falou isso, isso tem 2 meses. A gente falava mal, a gente chegou a questionar o Matheus Pereira aqui. Não sei se vocês estão lembrados, mas alguns torcedores colocaram um boneco de espantalho com a camisa do Matheus Pereira numa ponte aqui no Horizonte. Thiago, isso foi em fevereiro. Você chegou a falar isso em meados do ano. No meio do ano. Quando ele estava jogando bem. Acontece, Acontece, mais ou menos, né? Mas eu acho que eu concordo ao dizer que ele já estava sem clima para ficar, porque ele queria jogar e não consegue competir com o Caio Jorge e Matheus Pereira, e depois do pênalti fica muito insustentável. Isso. E agora é arrumar e depois vem o Tite. É. Cara, olha como que foi essa sequência. Acontece o pênalti, a situação do pênalti, que todo mundo notou a forma displicente que ele bateu. Fato, já foi chincalhado em cima disso. Aí vem o Tite. Na minha cabeça, tá? Na minha cabeça, no meu imaginário, tá, gente? Isso não é informação, não é nada. É na minha cabeça. Eu acho que ele já entrou puto. Aos 46 do Pelo segundo momento tempo, que ele entrou numa decisão daquela. Mas você não pode entrar bravo, Assim, você tem um pênalti meu decisivo achismo, pra tá? bater. É meu achismo. Tipo assim, porra, agora Quer vou me colocar vou bater agora? um pênalti e tal, que não sei o que lá. E eu não gostei... aí já é outra coisa, né? Já envolve, o Wallace entrar ali pra poder bater um pênalti, mas enfim. Mas talvez ele já tinha aquela satisfação de, agora vai me colocar pra poder bater um pênalti. Porque, tipo assim, né? Aí se eu faço, beleza. Agora se eu perco, a responsabilidade é toda minha. E foi o que aconteceu. Tá, então, mas quando você fala dos 2 que entraram, é importante a gente citar o Wallace, o Wanderson também. O Wanderson entrou e teve uma atitude, cara, gigantesca. Mas o Wanderson a batida do Wanderson, a comemoração, o Wanderson, você pode ter certeza, muito torcedor do Cruzeiro que criticava o Wanderson, hoje, lá na arquibancada, quando ele estiver na arquibancada, ele vai pensar 2 vezes antes. O Wanderson personificou o profissionalismo e a dedicação e a conexão com o que estava acontecendo no jogo que o Gabigol não mostrou. O Gabigol entra completamente desconectado. Mas eu achei que o Wanderson entrou muito bem. A questão para mim no jogo contra o Corinthians foi que o Dorival fez nós estamos mudando o assunto, né? O Dorival fez 2 alterações no intervalo ali que mudou a cara do Corinthians. No segundo tempo o Corinthians estava mais inteiro fisicamente e os caras do Cruzeiro sangrando. Então a gente perdeu muito pro Corinthians na capacidade física. Se a gente já tivesse entrado com o Wanderson antes, com outro cara de velocidade, com um novo vigor físico, né? Que não fosse um Wallace da vida, um Eduardo da vida, porque a pegada do jogo era outra, o Cruzeiro poderia ter encarado o Corinthians mais igual na reta final. Acho que talvez faltou peça também para poder conseguir competir com a falta de físico que o Cruzeiro teve no segundo tempo também, porque justamente o banco do Cruzeiro não é forte. Então esse é um ponto que o jogo chamou muita atenção. O Valu, eu queria te ouvir sobre essas questões que a gente mostrou agora sobre o Gabigol. Isso tudo vai se tornando realmente uma situação insustentável ou existe a possibilidade do Tite sentar com o cara e conversar com o Gabigol? Eu não creio muito nessa possibilidade, porque estou alinhado com o Diogo. A questão do Gabigol vem antes da chegada do Tite. Eu acho que mesmo num cenário que agora a gente vai desenhar de forma fantasiosa, que fosse a sequência do Leonardo Jardim, seria difícil, né? O Gabigol colocou questões durante o ano de não conseguir jogar. Acho que a maior responsabilidade do Gabigol não jogar mais nesse ano foi exatamente do rendimento do Caio Jorge, o rendimento do Matheus Pereira e o rendimento do Gabigol. A gente tem que imaginar que se o Gabigol nunca conseguiu colocar na cabeça do Leonardo Jardim a dúvida. Nunca. Ele não, seja na posição do Matheus Pereira, seja na posição do Caio Jorge, por rendimento. Acho que tem um período que ele consegue ser útil, os jogos ali contra o Fortaleza, contra o Juventude, contra o Flamengo, que ele entra e acaba batendo pênalti no rebote e acaba fazendo. Só que me parece que o Gabigol foi ficando insustentável para ele mesmo aquela situação de não jogar, de não ganhar minutos, e aí, para mim, ele perde completamente o nível de concentração e até de profissionalismo. Isso fica evidente para mim nos jogos contra o Juventude, o próprio jogo contra o Santos, a figura apagadíssima do Gabigol, mesmo num contexto com os jogadores reservas. Então eu acho que ele foi
ficando ali para trás. Eu acho que já seria tentada a saída agora. O torcedor tem que ter consciência de uma coisa. Gabigol, ele é um ativo do clube. O Cruzeiro não pode, quer conduzir a saída do atleta, mas não pode acontecer com o Cruzeiro o que aconteceu no caso da saída do Dudu. O atleta sai, leva-se ainda uma boa parte importante em quantia do clube. Tudo tem que ser muito bem amarrado para que o Gabigol saia, se tiver de sair de fato. Hoje a gente está tratando isso aqui, porque todos os caminhos apontam para a saída da Toca da Raposa 2. E repito, mesmo antes da chegada do Tite. É óbvio que a chegada do Tite, cara, é praticamente uma pá de cal em qualquer possibilidade de permanência diante do histórico de Tite e Gabigol no futebol brasileiro. E sexta-feira é o time, se eu não me engano, ele vai estar no Podpah, né? Acho que vai estar no podcast, então vai render ainda. Não é o momento também, né? Vai render ainda. O time, é o time, mas é isso. A informação que eu apurei com os amigos que eu tenho em Santos, jornalistas esportivos que trabalham em Santos, é que o Santos já vinha acompanhando o processo, as movimentações do Gabigol já há algumas semanas e reforçou depois de tudo que aconteceu de domingo para cá. E o Santos esbarra em algo que era natural esbarrar, né? Vocês já sabem do que eu estou falando, dos valores salariais. Então, o Santos esbarra no momento na questão de valores salariais. Tenta buscar alternativas para viabilizar a ida do Gabigol para lá. Mas o Santos, sim, é informação. O Santos tem interesse no Gabigol. Você ia falar alguma coisa? Ter interesse tudo bem, mas alguém tem a condição de assumir essa bomba hoje? Tipo assim. Então, por isso que foi o ponto. Acho que essa vai ser a dificuldade de tirar o Gabigol daqui. Daniel, por isso que eu falei, a questão que inviabiliza é algo que todo mundo sabe. Todo mundo vai ter. Todo mundo sabe. É a questão financeira. E o Santos busca alternativas. O que é buscar alternativas? Patrocinadores que podem bancar parte do salário e o Santos banca o restante. Então, fala que esse vai ser o principal desafio para o Cruzeiro desfazer do Maré Turbo aí que tem dentro do elenco. Isso. Aqui,